Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Chaves e nós estamos trabalhando na disciplina de História Contemporânea na Universidade Federal do Amapá. Eu vou apresentar para vocês aqui de relance o que é o nosso programa de trabalho, onde nós estamos, tá? Nesse arco aqui de conteúdo dessas sessões, nós estamos trabalhando com esse tema do abolicionismo e da cidadania, que é um debate extremamente importante e extremamente controverso. Vamos lá. O que a gente está procurando aqui trabalhar com vocês, para a gente contextualizar de forma devida? O que a gente está buscando trabalhar é o contexto da face menos luminosa, vamos chamar assim, do surgimento das liberdades individuais ao longo do século XIX, que, sem dúvida alguma, como a gente tem visto, e vocês têm experiência pelo conhecimento em história moderna, especialmente em século XVIII, a gente já percebeu que o embrião da discussão do individualismo e das liberdades individuais, que no século XX alcança um apogeu, no século XIX, um apogeu de lutas, de batalhas, de jornadas, né, como a historiografia costuma tratar. O movimento abolicionista no século XIX, ele é parte fundamental, ainda que nem sempre seja tratado dessa forma, de um amplo movimento, de um amplo desdobramento de processos que diz respeito diretamente a essa questão das liberdades individuais, que é um assunto tão caro e tão complexo. Existe, inclusive, especialmente em função do que eu atribuo como uma característica consequente do processo próprio de busca por uma explicação de validade heurística avançada, que seja capaz de dar conta holisticamente dos desafios que ainda são em um país como o Brasil, em se trabalhar com como ocorreu a abolição da escravatura e qual é o estatuto social da liberdade para as populações afro-brasileiras, sejam urbanas, sejam rurais, sejam as mais diversas, ainda existe uma certa dificuldade na desprovincialização dos assuntos ligados ao fim da escravidão, à permanência e depois ao fim da escravidão na historiografia brasileira. Isso não se dá por nenhum ressentimento ou por nenhum tipo de obstrução consentida, mas justamente porque nós ainda temos como um grande desafio, como um enorme desafio, dar conta da própria explicação do que é o processo da libertação de pessoas trazidas compulsoriamente para o Brasil para trabalhar de forma forçada, que é o que foi, é o que a gente tem caracterizado e quase que indiscutivelmente, né? Ainda que hoje em dia se discuta de tudo, do que foi o fenômeno da escravidão. Então, quando a gente está aqui abordando o fenômeno do abolicionismo, a gente tem essa carência, vamos chamar assim, do ponto de vista historiográfico, em abordar como o fenômeno abolicionista é parte integrante do currículo de discussões sobre liberdades individuais na contemporaneidade. Como não é um assunto circunscrito única e exclusivamente às historiografias nacionais, apesar de, obviamente, um exercício não ser excludente perante o outro. Tudo bem? Vamos tentar começar, então, a caracterizar algumas questões e tentar trazer alguns tons de comparação, de interseção, de conexão entre essa discussão que nos é cara nacionalmente, possivelmente a discussão identitária nacional mais cara que nós temos, mais importante que nós temos, e fazer correlações com o que acontece no mundo para a gente entender um pouco do papel da questão escravista, da questão abolicionista e emancipacionista no mundo, e não só no Brasil. O que a gente chama de abolicionismo, fazendo o papel de caracterização do conceito que é importante, foi um movimento para acabar com a escravidão que ocorre em vários lugares do mundo, com diferentes feitios, ao longo do século XIX. Ok? Ele é uma consequência direta das jornadas liberais, dos movimentos liberais, alguns republicanos, outros nem tanto, ao longo do século XIX. Foi um movimento histórico para acabar com esse comércio de escravos do Atlântico e libertar o povo escravizado. A doutrina decorrente do interesse abolicionista acabou sendo gerada, quer dizer,
do ponto de vista jurídico, há uma discussão importante naquela época sobre anulação de leis, de preceitos, de costumes que sejam considerados hoje, e até mesmo na época, prejudiciais aos princípios éticos da liberdade de pessoas. E o termo abolicionismo ou abolicionista é tratado aplicado para a corrente que defendia a abolição dessas pessoas e está totalmente relacionado com esse contexto específico. Bem como nós tivemos diversos movimentos, por exemplo, imperialistas na antiguidade, imperialismos na modernidade e imperialismos na contemporaneidade, como a gente viu na aula sobre imperialismos, o abolicionismo não é um fenômeno que vai ser encontrado apenas no século XIX. Por quê? Porque nós tivemos diversos momentos na história da humanidade onde o fenômeno da escravatura aconteceu, onde o exercício de um modo de produção ou de um estatuto social ou do resultado de um conflito ter desembocado na escravatura ocorreu. O que nos interessa aqui não é estudar essa generalidade de processos, tá? O que nos interessa aqui é conhecer um pouco mais da história desse contexto, nessa circunscrição espaço-temporal que nos diz respeito. Então, alimentado esse movimento por convicções cristãs e também por convicções iluministas, por convicções de um iluminismo, de uma ilustração, esse fenômeno aconteceu do abolicionismo em diversos lugares do mundo, desde num arco que vai desde Portugal em 1760 até o próprio Brasil em 1888, e a gente vai ver por quê. Sem dúvida alguma, nessa geopolítica, nessa diplomacia dos abolicionismos que se estabeleceu em função dessa doutrina, desses interesses ideológicos, a Grã-Bretanha assumiu um papel muito importante a partir de 1808 no combate da escravidão. É difícil a gente abordar o abolicionismo, e é até perigoso que a gente aborde o abolicionismo desde uma perspectiva moral ou meramente econômica. As razões para o fenômeno do abolicionismo surgir são muito complexas, inclusive não necessariamente concorrentes. Mais uma vez, a história não se faz o tempo todo a partir de concorrências. O que interessa é que o abolicionismo definitivamente emerge, bem como vários outros assuntos, como várias outras doutrinas, como várias outras ideias, a uma dimensão globalizada em favor exatamente desse processo de mundialização acelerado decorrente do que é o baixo século XIX, do que é a última metade do século XIX, na qual a Revolução Industrial acelera em larga medida o fluxo de ideias, o fluxo de pessoas, de mercadorias, acelera a interconexão entre pessoas, entre estados, entre sociedades, e daí, naturalmente, a gente vai observar que, ou mais do que naturalmente, perdão, consequentemente, a gente vai notar que as ideias começaram a ter uma interinfluência, uma influência recíproca muito grande. Hoje, a gente tem, numa deontogênese dessa ideia das liberdades individuais, no cerne da questão dessas alteridades e do reconhecimento das diferenças, dos direitos humanos, nós podemos, sem dúvida alguma, abordar o abolicionismo, ou a época dos abolicionismos, do combate às escravidões, como uma época seminal para a gente falar no que, ao longo do século XX, se consolida como uma discussão de direitos humanos. Então é bastante interessante que, num sentido mais amplo da ideia de abolição das instituições estatais desumanas, a questão da descriminalização de certas áreas do crime, como o delito de drogas, a oponência como contemporânea à tortura, a pena de morte, a pena de prisão, são herdeiros, vamos dizer assim, intelectuais da discussão do abolicionismo. E essa correlação não é uma correlação absurda. Fazendo uma genealogia da discussão dos direitos humanos, sem dúvida alguma, a gente passa pelo movimento abolicionista. Para a gente contextualizar alguns pontos importantes cronológicos na história, vale destacar que, em 1787, num contexto de profusão de uma série de ideias liberais na Europa, a Sociedade para efetivar a abolição do comércio de escravos foi formada em Londres. A França revolucionária, que sem dúvida alguma tem tudo a ver com o liberalismo, aboliu a escravidão no Império em 1794, durante o período jacobino, embora Napoleão tenha restaurado em 1802, como a gente já viu lá atrás na aula de período napoleônico, e depois, com isso, houve uma ida e vinda até que a França aboliu novamente em 1848. O Haiti, então, São Domingos, né,
declarou formalmente a independência da França em 1804 e se tornou incondicionalmente uma nação soberana, a primeira nação soberana do hemisfério ocidental a abolir a escravatura. Então, para quem disser para vocês, de alguma forma, a Revolução Haitiana foi uma revolução de atrasos, aqui a gente tem um contraponto importante sobre as liberdades individuais. Todos os estados do norte dos Estados Unidos, nesse mesmo contexto, quase na mesma época, aboliram a escravidão em 1804. A gente vai ver como a questão da escravidão é importantíssima na história americana, especialmente por volta da década de 50 e 60 do século XIX, desse mesmo século que a gente está estudando. A Grã-Bretanha aboliu toda a escravidão no seu império com a lei da abolição da escravidão em 1833, com exceção da Índia. Os Estados Unidos aboliram a escravidão em 1865, com a 13ª emenda da Constituição. E o Brasil é o último dos países das Américas a abolir a escravidão, apenas em 1808, extremamente tardio. Há uma diversa sorte de interpretações sobre o porquê dos abolicionismos. Historiadores materialistas suspeitam muito de interesse de classe. Eric Williams é um dos historiadores marxistas que vai nessa direção, falando no seu texto de 1944, Capitalism and Slavery, que a Grã-Bretanha fez campanha pela abolição de escravos por conta do esgotamento dos solos das ilhas do Caribe, ou seja, que a Grã-Bretanha, apesar de advogar, e a historiografia, parte da historiografia significativamente falar sobre o interesse moral britânico no fim da escravidão, a questão econômica, o interesse da Grã-Bretanha em que os sistemas escravistas fossem abolidos, é algo que é significativo. O que coaduna, curiosamente, com uma parte da historiografia nacional, especialmente com uma historiografia, e não posso deixar de lembrar nunca do texto do Vanbiret Chacon, um texto importantíssimo para se compreender a questão da escravidão. Eu vou mostrar o texto para vocês, que versa de uma outra forma, de um outro assunto. Esse é um texto extremamente importante, texto de 1989, publicado no Brasil em português, fala do golpe republicano contra o abolicionismo. Uma discussão super importante, mas eu apenas quis mostrar para vocês, que foi uma das referências aqui para o preparo da aula. Vamos voltar para o texto em si, para a discussão em si, que é justamente uma preocupação muito grande dos britânicos, e aí essa tese mais objetiva, mais materialista, da suspeita de interesses objetivos econômicos, para falar na propulsão do abolicionismo, do porquê o abolicionismo assume um papel tão importante. É preciso contextualizar que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, estava fazendo a Revolução Industrial nesse contexto, e temia, ou poderia temer, o prosseguimento do que considerava a concorrência desleal da produção brasileira de açúcar pelo braço escravo, que fazia com que o açúcar brasileiro fosse mais barato, tivesse uma competitividade de preço maior, diferentemente, por exemplo, do açúcar produzido no Caribe, na Jamaica, que era feito por mão de obra livre, mais cara, portanto. É nesse contexto que a gente precisa observar, por exemplo, a lei de Aberdeen, o famoso Bill Aberdeen, de 1845, que foi uma lei do Parlamento do Reino Unido, aprovada durante o reinado da Rainha Vitória, que é visto como uma retaliação, por sua vez, à tarifa ou à Lei Alves Branco, que foi uma reforma tarifária instituída pelo ministro da Fazenda em 1844, que elevou as taxas de importação, que leva a uma crise da Convenção Britânico-Brasileira sobre o tráfico de escravos em 1826, e que é mais um desses episódios em que a política externa brasileira ela tem idas e vindas no alinhamento às grandes potências. Sem dúvida alguma, a Grã-Bretanha é a principal potência europeia que o Brasil tem relações privilegiadas durante o século XIX, se substituído no XX pelos Estados Unidos, e no XXI a gente tem a substituição disso pela China, mas a gente precisa observar que havia uma série de tensões entre os produtores brasileiros, a coroa brasileira e a coroa britânica e os industriais britânicos a respeito da manutenção de um estatuto social do escravismo no Brasil. A gente precisa olhar essa questão do abolicionismo para entender para onde ele queria ir, não apenas como uma questão da libertação de escravos, como uma questão de âmbitos interindividuais. No caso da escravatura, e aí não apagando, não passando a borracha em histórias pessoais, em casos importantíssimos, que são fundamentais para se compreender, e aí a história do Brasil, sem dúvida, é o campo disciplinar que vai abordar melhor isso, para a gente compreender como as jornadas abolicionistas foram
disputas que tiveram interesses econômicos, que tiveram interesses morais, mas que nós não podemos abrir mão e passar o pano por cima, a borracha por cima da história, dos abolicionistas, que eram ou indivíduos que foram escravizados, que se libertaram e assumiram o debate público, ou intelectuais, inclusive burgueses, brancos, que assumiram a campanha, desde José Bonifácio até Joaquim Nabuco, alguns intelectuais negros fundamentais. Nos Estados Unidos, talvez mundialmente o mais importante deles seja Frederick Douglass, em que nós temos que observar muito bem essas jornadas individuais. Agora, mesmo a observância dessas questões individuais, para a gente olhar a questão do abolicionismo, o que nos interessa aqui é uma conversão dessa agência da individualidade, das relações de favores, das clientelas que, sem dúvida alguma, existiam, para observar esse problema como um problema de dimensões coletivas. Por quê? É preciso olhar o assunto do abolicionismo, da escravatura, da forma mais coletivizada possível, porque essa é a melhor forma de assumir a extinção da escravatura de forma consciente como um projeto social. É a gente compreender as grandes tendências do debate da época, inclusive ajudando a fazer com que o debate do abolicionismo do século XIX nos permita construir analogias com outras discussões da individualidade, das libertações, das emancipações das individualidades. E aqui eu não estou falando, mais uma vez, em individualidade como uma questão de âmbito, mas como uma questão de instância, de nucleação, para a gente justamente continuar nessa compreensão a mais coletiva, a mais sistêmica possível da história. É isso que nos permite sair dessas questões provinciais, locais, que são, sim, importantes, mas também é importante fazer as interrelações com assuntos de ordem global. Então, no nível interno dessa economia, vamos tentar sintetizar assim, começa a surgir de uma para essa ou para outra época os interesses industriais e setores da economia que começam a se desinteressar no sistema escravista. Então, nós poderíamos dizer com alguma segurança que a década de 60 do século XIX e a década de 70 e 80 é um momento de crepúsculo, de ocaso do sistema escravista, que pouco a pouco, em vários lugares do mundo, começa realmente a ser abandonado, até que o Brasil, o último país das Américas a abolir o escravismo, vai fazer isso no século XIX, em 1888. E aí haviam várias discussões, e para a gente tentar sintetizar algumas das principais questões sobre o que era esse movimento escravista, esse movimento abolicionista, perdão, são questões sobre que poderiam se dividir de forma mais ou menos sintética, para a gente ter um mapa mental e poder trilhar aqui os caminhos de compreensão, em que esse pensamento sobre a questão escrava se dividia basicamente, muito simplificadamente, quando favorável à emancipação das pessoas escravizadas e da libertação dessas pessoas escravizadas, em duas grandes posições. A do emancipacionismo, por um lado, que tinha uma certa percepção gradual da libertação dos escravos, acreditando que era preciso que pouco a pouco fosse... Talvez José Bonifácio de Andrade Silva, um dos nossos pais fundadores da independência, tenha sido um dos principais advogados desse gradualismo, desse emancipacionismo. Ao contrário, por exemplo, de Joaquim Nabuco, que talvez tenha sido o principal debatedor público de um abolicionismo mais radical, um dos principais, talvez Joaquim Nabuco não seja apenas o único. Mas a gente pode citar esses dois exemplos de intelectuais brasileiros que expressam um pouco das posições mais ou menos típicas que geravam uma literatura, que geravam um debate público e ações legais da época. O emancipacionismo, que tinha uma visão mais gradualista sobre o fim da escravatura, tentando desestabilizar ao mínimo possível o sistema econômico nacional, e, por outro lado, posições mais radicais, mais intransigentes, que acreditavam na abolição da escravatura como algo que era um dever imediato. No continente, para a gente sair um pouquinho do Brasil e voltar para uma dimensão contemporânea, algumas outras datas são importantes. A gente já sabe, a escravidão se expandiu rapidamente nas Américas, em Brasil, Cuba e Estados Unidos, principalmente. Apesar dos Estados Unidos definitivamente não se equiparar em quantidade de pessoas escravizadas que aportaram ou desembarcaram no território da América do Norte, Brasil e Cuba disparada são alguns dos países, algumas das economias que mais receberam pessoas escravizadas. Durante as guerras, vale, obviamente, fazer o contraste, que é inevitável, se a gente olhar não só cronologicamente, mas como à luz do que significa o processo da escravatura nos diversos países da América do Sul e da América Latina.
Durante as guerras hispano-americanas de independência, a escravidão foi abolida na maior parte da América Latina, com o Chile declarando a liberdade de útero em 1811, as Províncias Unidas do Rio da Prata, que é algo parecido com o que hoje vai se tornar a Argentina, em 1813, Colômbia e Venezuela em 1821, ainda que não tenham abolido completamente a escravidão. O Chile, que deu a liberdade de útero em 1811, vai fazer a abolição da escravatura em 1823. A Argentina, que começa em 1813, vai definitivamente fazê-lo com a assinatura da Constituição Argentina de 1853. O Peru, logo em seguida, acompanha com a abolição em 1854. Observe a distância das datas de abolição da escravatura do Brasil e dos nossos países vizinhos. A maioria desses estados, como a gente está vendo aqui, aboliu essa escravidão por força da pressão britânica, que foi importante. O Império do Brasil, no qual Cuba foi lado a lado o maior sistema escravista do século XIX, teve uma lei aprovada por pressão britânica em 1831 que permitia maior liberdade a todos os africanos recém-importados. Mas isso foi contornado pelo contrabando em massa de pessoas, ou seja, a economia escravista, a economia da logística de pessoas escravizadas no Brasil no século XIX, teve um papel marginal muito importante a partir da não contabilizada e acelerada, como a gente viu na sessão passada sobre esse assunto, importação de pessoas escravizadas trazidas coercitivamente para o Brasil no século XIX. Foi só na década de 50 que o Estado interveio com mais força, mas, por outro lado, desde a década de 1860 começou a se formar esse movimento abolicionista. É por isso que a gente costuma se referir, para contextualizar globalmente, inclusive, que o apogeu do debate abolicionista global no século XIX pode ser caracterizado temporalmente por volta da década de 50 ou 60 desse século XIX. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, segundo a qual os filhos de escravas não eram mais escravos. Em 1875 surgiu a Lei de Sexagenários, que deu liberdade a todos os escravos com mais de 60 anos. E no contexto do êxodo em massa de escravos de suas plantações, o Senado brasileiro, ao contrário daquelas narrativas gloriosas que atribuem à princesa Isabel, tem até uma série de complicações narrativas aqui, porque atribuem à coroa brasileira um ato de benevolência pelo fim da escravatura. Não é tão simples assim, existia uma questão política já colocada, e a aprovação da Lei Áurea, em 1888, declarou a extinção da instituição da escravidão no Brasil. Por que a gente precisa contextualizar todas essas questões? E isso incontornavelmente vai passar por uma discussão sobre a situação dos Estados Unidos. Por que a situação dos Estados Unidos é tão especial? Nos Estados Unidos, a situação era igualmente complexa, porque a escravidão acabou se tornando um fenômeno arraigado domesticamente, extrapolando o período colonial, uma determinada herança colonial, e especialmente no sul do país, se tornando uma base social e econômica das plantações. A escravidão ganhou uma nova vitalidade porque a agricultura extremamente lucrativa do algodão se desenvolveu e fez com que, ao contrário desse refluxo global, o sul-americano desejasse e buscasse, brigasse, inclusive, para manter o Estatuto da Escravatura vivo, porque isso havia se tornado a base da sua estrutura socioeconômica, vamos simplificar assim. Reagindo a uma discussão que era de natureza política entre as províncias do norte, os estados do norte, né, que rotulavam a abolição de uma instituição peculiar, brutal e imoral, o sul intensificou um sistema de controle de escravos. Por que a questão da escravatura nos Estados Unidos acaba tendo um relevo tão grande que até hoje a gente pode e deve discuti-la, e ela está em constante discussão na sociedade americana? Tentando sintetizar o porquê de tudo isso, a questão da escravatura nos Estados Unidos emergiu a uma condição inédita e talvez que nenhuma outra questão escravista tenha tão sinteticamente, eu não estou querendo criar nenhuma hierarquia aqui de questões, tá? Mas nos Estados Unidos, a questão da escravatura acabou se tornando o pivô do conflito civil mais sangrento da história do Ocidente, que é a Guerra Civil Americana. Por conta da invasão de um abolicionista, claro que é todo um contexto por trás, mas um fato extremamente importante, uma dimensão do processo extremamente importante, que foi a invasão do John Brown e de um grupo de ex-escravos à cidade de Harper's Ferry, na Virgínia Ocidental, acabou recrudescendo as questões com relação à interpretação do escravismo e do papel do escravismo na sociedade sulista americana, com a eleição para a presidência de Abraham Lincoln em 1860.
Mesmo Lincoln tendo sido um oponente, apesar dele ter se tornado um oponente da escravatura, não era parte das posições pessoais de Lincoln, não era uma plataforma particular da administração Lincoln a abolição da escravatura. Mas uma das consequências diretas do recrudescimento das relações entre Norte e Sul, que a eleição do Lincoln acabaram sendo um divisor de águas, foi a Guerra Civil Americana, que durou aproximadamente 5 anos. A guerra começou como uma luta de poder setorial para preservar a União, acabou fazendo com que Lincoln, que era um homem da lei, era um advogado, e tinha um conhecimento de manobra político verdadeiramente significativo, Lincoln acabou emancipando os escravos e utilizando a questão da escravatura como parte do processo, e aí a proclamação de emancipação de 1863, que depois foi desembocada na 13ª emenda, acabou se tornando um instrumento político das disputas entre Norte e Sul. O abolicionismo fez com que, a gente pudesse sinteticamente dizer, essas divergências entre Norte e Sul se tornassem quase que incontornáveis. O Norte permaneceu relutante em adotar uma política abolicionista, não confiava nesse extremismo abolicionista, no que era interpretado como algo possivelmente contornável, mas a questão de fatores combinados para dar a esse movimento maior impulso, como a permissão ou proibição de escravidão em novos territórios ocidentais, e sem dúvida algumas disputas entre Norte e Sul tinham a ver com o restante do território americano, vou mostrar para vocês aqui um mapinha, tinha a ver com esses territórios do meio oeste que estavam ainda em expansão e era algo extremamente importante. Aqui em azul vocês vão ver os estados que se mantiveram como free states da União, tá? E aqui em vermelho os estados escravistas, especialmente que se tornaram os confederados, como a gente está acostumado a ver. Vocês já devem ter visto a bandeira dos confederados. Deixa eu mostrar para vocês. O tempo todo, na cinematografia especialmente, a questão da bandeira confederada costuma surgir como algo tecnicamente pertencente, isso é muito polêmico hoje, tá? Como pertencente à identidade. Vou mostrar para vocês aqui a bandeira confederada, como algo pertencente à identidade do sul dos Estados Unidos. Está aqui, olha, essa bandeira com um X azul dentro de uma bandeira vermelha, com as estrelas, que são aqui respectivas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estados que se tornaram territórios que assumiriam essa postura secessionista. Ok? Mas é importante notar que essa questão da Guerra Civil Americana ela assumiu um papel inédito. A Guerra Civil Americana foi o conflito civil mais sangrento da história da humanidade. A gente tem estimativas de que aproximadamente 3 milhões de pessoas participaram dos conflitos, com algo em torno de aproximadamente 800 mil baixas pelo lado dos Estados Unidos da América, pelas forças legalistas, e do outro, por parte dos confederados, algo próximo, estimado, de 800 mil mortes. Ou seja, a gente tem números aí que oscilam bastante, com aproximadamente 50 mil civis livres mortos, mais de 80 mil escravos mortos por doença ou por conflito, uma estimativa que vai de aproximadamente 600 mil a 1 milhão de pessoas mortas nessa guerra. Um conflito terrível para a história dos Estados Unidos, que até hoje divide a sua história e está dentro da memória como algo extremamente importante, né? A questão da escravidão no Sul era muito mais, e isso aqui lança luz para a gente observar o papel da escravidão também no Brasil, e sem dúvida alguma comparar os processos de abolição da escravatura no Brasil e nos Estados Unidos é algo extremamente importante para a gente estabelecer uma tentativa de desprovincializar essa história e olhar ela de forma menos passional e de forma mais estruturante. A questão da escravidão no Sul era muito mais do que apenas uma questão econômica, era uma questão social. Em 1840, o John Calhoun chegou a escrever que era um erro supor que, ipsiliteri,
Todas as pessoas têm o mesmo direito à liberdade, é uma recompensa a ser conquistada, e não uma bênção a ser concedida gratuitamente. Não é uma dádiva a ser concedida a um povo muito ignorante, degradado e vicioso, para ser capaz de apreciá-lo ou desfrutá-lo. Então, a Guerra Civil, como um desses grandes momentos, um dos eventos centrais da memória coletiva americana, são até hoje disputados, não à toa que vocês vão reparar que, alguns anos atrás, nós tivemos manifestações na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, relacionados a uma questão das estátuas. Vocês devem lembrar disso. Deixa eu mostrar para vocês. Como a questão das estátuas em Charleston, ela se tornou uma questão emblemática. Por quê? Porque por volta de 2020, um grupo de pessoas nessa cidade, que fica na Carolina do Sul, removeu, tá aqui a notícia para vocês verem, a estátua desse John Calhoun, desse vice-presidente, que era considerado para muitos um dos heróis dos confederados, né? Que defendia a escravidão. E acaba que muita gente, ainda hoje, numa ressignificação desse supremacismo branco, interpreta esses heróis confederados como parte do panteão de uma identidade americana. E essa disputa pelas estátuas, essa disputa pela memória no sul dos Estados Unidos, até hoje é muito grande e é muito contundente e agressiva por conta da questão racial americana ser ainda uma questão tão significativa como a gente pôde ver com o assassinato do George Floyd e uma série de outros movimentos, especialmente o Black Lives Matter, que vocês puderam acompanhar, mas que vale a gente estudar com mais profundidade para a gente comentar aqui. Foi nessa cidade de Charleston que houve o bombardeio de forças confederadas contra o Fort Sumter, que é considerado o início da Guerra Civil, para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer. O resultado da Guerra Civil Americana, vocês devem ter conhecimento, que foi a vitória dos Estados Unidos sobre os Estados Confederados, e essa vitória, em larga medida, ajudou a galvanizar, a criar as condições para que os Estados Unidos conseguissem configurar uma plataforma diplomática, uma plataforma de missionarismo moral no mundo, na defesa do heroísmo, na defesa das minorias. Quer dizer, acabou se tornando parte de uma doutrina que no final do século XIX e início do século XX influencia o relacionamento dos Estados Unidos com o mundo sobremaneira. Tudo bem, pessoal? E é claro que vale o friso aqui, de forma bastante significativa, de uma alusão a como a questão da abolição da escravatura, quer dizer, a questão da luta pela igualdade de pessoas negras do ponto de vista da cidadania perante pessoas brancas, teve uma relação direta com a questão da luta pela autonomia de gênero, pela igualdade de gênero nos Estados Unidos nessa época. A industrialização do século XIX, como alguns de nós já sabemos, começou a atrair mulheres brancas dos Estados Unidos para o interior das fábricas, para a escola, para poderem acessar um estilo de vida mais digno e mais cidadão. Por volta da década de 30, nós tivemos o surgimento das primeiras associações femininas ligadas à reforma do trabalho, essas condições do trabalho, visando dar melhores condições para essas mulheres que trabalhavam, essas meninas também que trabalhavam nas fábricas. Deve ser observado nesse contexto, de forma contemporânea ao ápice do movimento escravista, que aproximadamente 300 mulheres se reuniram na famosa convenção de Seneca Falls, em Nova York, por uma conferência que deu origem a essa convenção de Seneca Falls, que pressionava, num mesmo contexto da abolição da escravatura, também o reconhecimento de melhores condições para o relevo, para o destaque da igualdade de gênero, que é algo que também é uma discussão muito cara. E nos interessa mostrar isso aqui, por quê? Porque nos interessa observar como a questão do abolicionismo, apesar de lidar com o óbvio contexto imediato das relações entre pessoas escravizadas negras no continente americano, o que acabou se tornando o mais agressivo, o mais contundente, o mais notável caso
de escravidão na história da humanidade, em termos não só quantitativos, mas qualitativos, fazendo com que a história nacional do Brasil, dos Estados Unidos, de Cuba, fosse também uma história permeada por uma série de divergências e de problemas com relação ao reconhecimento do Estatuto da Cidadania para pessoas de diferentes etnicidades, de diferentes raças, mas a gente também deve observar que a questão do abolicionismo, como uma questão de busca pela ampliação do Instituto Social da Cidadania, ele precisa e ele deve ser correlacionado não apenas aos seus contextos análogos, ou seja, para observar a amplitude da discussão sobre cidadania através do abolicionismo, a gente precisa olhar a questão da liberdade individual influenciando todos esses debates e, por sua vez, tendo uma correlação direta com outras questões e, obviamente, junto com a questão racial, a questão de gênero emerge no final do século XIX em um grau de importância inédito. A gente costuma acreditar na historiografia que temos aqui um momento fenomenal, um momento interessante para observar essas discussões e como avanços consideráveis foram obtidos nessa época, em larga medida por conta do esforço coletivo dos militantes que participavam dessas jornadas. Ok, pessoal, espero que por agora tenha ajudado aqui com vocês. Por esse momento é só. Muito obrigado. Valeu.